Muito bem, amigo e amiga da Escola de Elétrica e da Construção. Nós vimos no vídeo anterior, da nossa revisão, nós vimos o princípio da carga elétrica, que o átomo é o nosso ator principal, certo? Então vamos ver agora tudo sobre como essa carga elétrica é produzida nos princípios da eletrização, que pode ser de três formas: por atrito, contato ou indução. Nós vamos ver agora com exemplos para memorizar corretamente como cada Muito bem, então nós vamos ver agora a eletrização por atrito. E nessa eletrização por atrito existe uma triboelétrica, chamada triboelétrica, que classifica os materiais condutores com mais facilidade em perder elétrons ou ganhar elétrons. Ela não está completa aqui, certo? É só um exemplo para que você entenda como funciona isso. Quem está acima, para o lado do mais aqui, que tem mais facilidade em perder elétrons, quando atritado com o que está abaixo dele, o de cima ganha, o de baixo ganha, o de cima perde. Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O que é a eletrização por atrito? A eletrização por atrito é quando nós temos dois corpos no seu estado normal, que o estado normal dos corpos são o quê? O neutro, certo? Mesmo número de elétrons, mesmo número de prótons, certo? Então o que acontece? Quando nós atritamos um no outro, um vai ganhar e o outro vai perder. Que vai haver então a DDP, que é diferença de potencial, ou é o que ocorre a eletrização, é assim que ocorre a eletrização. Olha aqui, por exemplo, esse canudo aqui, ele é a base de polietileno, então ele tem facilidade em ganhar elétrons. E a lã, né, que é um tecido de lã, tem facilidade em perder elétrons, certo? Aqui, ó, olha o que acontece aqui com o polietileno e a madeira. A madeira está acima do polietileno. Veja, ó, eu vou colocar esse canudo aqui, ó, nada aconteceu, porque eles estão no estado neutro. Agora, se eu pegar essa lãzinha aqui e atritar nesse canudo, o que vai acontecer com o polietileno? Ele vai ganhar elétrons, porque a lã está acima. A lã tem facilidade de perder, o polietileno em ganhar. Então, o polietileno vai ganhar elétrons da nossa lã. Vamos ver o que vai acontecer agora quando eu colocar esse canudo aqui no quadro. Olha aí. Olha o canudo aí fazendo a eletrização com a madeira. Por quê? Porque agora ele já perdeu seus elétrons que ele havia ganho, ok? E se eu pegar um papelzinho, que o papel perde, o polietileno ganha. O que acontece então agora que eu estou atritando aqui? Quando eu colocar esse canudo em uns papeizinhos, vai acontecer o seguinte. E agora quando eu continuo atritando aqui, o que acontece? Quando eu encostar esse aqui em uns papeizinhos,
eles vão querer, os opostos vão se atrair, não é? E vai ocorrer eletrização por atrito nessa lã. Olha, aí ó. Ok? Então ocorre a eletrização por atrito dessa forma, um perdendo, outro ganhando e depois ocorrendo a atração dos opostos, o elétron indo em direção buscando o positivo, ok? Vamos lá. O importante é que você tenha em mente que nos 3 tipos de eletrização, o que acontece quando aqueles papéis na eletrização por atrito, quando o canudo movimentou aqueles papéis, o que estava acontecendo ali? Uma corrente elétrica entre eles, que vai ser o nosso próximo assunto, certo? Mas na eletrização por contato, supondo que você tenha duas esferas, e essa aqui vamos dizer que tenha uma carga aqui de 8 micro, certo? E você tem a outra esfera aqui com zero. Na eletrização por contato, quando nós encostarmos uma carregada em uma neutra, o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão de cargas. Essa que tinha 8 vai passar a ter 4. E a outra que estava neutra vai passar a ter 4 micro. Certo? Aí você fez a eletrização por contato, onde você encosta 2 condutores, um com carga, outro sem carga. E se nós tivéssemos, é como ter agora um condutor. É como ter um condutor aqui. Eu tenho aqui um condutor, certo? Eu tenho aqui um condutor que ele está aqui com os seus átomos, certo? E eu pego outro condutor, esse está neutro, e eu pego outro condutor, e encosto aqui com uma DDP qualquer. Uma DDP qualquer. O que vai acontecer? A carga vinda desse vai passar para esse, certo? Este vai ficar com a mesma carga que está recebendo. É a mesma coisa das esferas, ok? Então aqui vai acontecer o quê? Uma corrente elétrica. Nesse condutor vai acontecer uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai causar outro fenômeno que se chama reatância, que você, em seguida, nós vamos entrar em todos esses assuntos, mas é bom que você já vai mentalizando. E a corrente elétrica está para lá. Então, a reatância vai ser ao contrário. Vai ser nesse sentido. A reatância. E essa reatância provoca o que nós conhecemos por eletromagnetismo, certo? Isso acontece
em condutores de longas distâncias, isso acontece nas redes de transmissão. Essas redes de transmissão que sai lá da elétrica e vem até o sistema de distribuição que chega nas nossas casas. Acontece isso. Essa corrente elétrica vai causar essa reatância vai causar outro fenômeno que se chama impedância, que é a resistência do material, que é o condutor, mais a resistência causada pela reatância. Veja, a corrente está para a direita, mas a reatância é para a esquerda. Então ela cria uma resistência. E essas duas resistências junto vão causar uma impedância no condutor. Mas isso é assunto que virá a seguir. E nós vamos passo a passo. Eu só estou dando exemplo aqui agora do contato, onde dois condutores foram se unindo, ocorre então a corrente elétrica. E mais uma coisa, nessa corrente elétrica, quando vem aqui, estou falando sobre corrente porque essa corrente diz o conceito que é um fluxo ordenado dos elétrons livres. Mas na realidade, de ordenado, isso aqui não tem nada, certo? Não tem nada. Por quê? Porque eles não vão assim, ó, é para lá, então todos eles vão bonitinho para lá. Não, eles vão assim, ó, eles vão se chocando, causando o quê? O aquecimento desse condutor. E esse aquecimento causa o quê? O Joule. Certo? Esse aquecimento, então, provocado por essa corrente elétrica, vai causar o efeito Joule, que acontece lá no teu chuveiro, quando você liga ele no morninho lá, certo? Então vamos lá, vamos em frente agora, vamos para a eletrização por indução. Agora o terceiro processo, indução. O que acontece aqui? Eu tenho um condutor carregado positivamente, e tenho uma esfera novamente aqui que está neutra, ok? O que acontece quando eu aproximar esse condutor dessa esfera? Quando eu aproximar eles, ele está neutro, quer dizer que ele tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, certo? Aqui ela está carregada positivamente. Então o que vai acontecer? Os elétrons dessa esfera vão se acumular tudo o mais próximo possível da carga positiva. É a atração. E os prótons, o positivo daqui, vai querer fugir e vai se concentrar o mais distante possível no outro lado dessa esfera, certo? Mas então o que eu faço agora para equilibrar essa carga? Eu posso pegar aqui, ó, eu pego e levo um condutor de aterramento aqui para a Terra, certo? Coloco um aterramento aqui. Quando eu colocar esse aterramento aqui, porque esse lado aqui está todo positivo agora, não é? Então o que vai acontecer? Os elétrons vão subir aqui, ó. Os elétrons vão subir pelo meu aterramento, buscando o equilíbrio de carga.
ok? Então houve o equilíbrio aqui nessas cargas. Agora o próximo passo é retirar o meu aterramento antes de afastar o que provocou esse fenômeno aqui, certo? Retirei o aterramento e afastei novamente o meu condutor. Levei para longe e agora as cargas ficaram equilibradas aqui novamente, ocorrendo a eletrização por indução. Mas o que acontece então? Então primeiro você aproximou o indutor do induzido, aí você conectou o induzido à terra, aí depois você desconectou da terra e em seguida afastou. Se você inverter essa ordem, o que vai acontecer? Você vai perder aquela polarização que você tinha feito aqui, ok? Vai perder aquela polarização que você tinha feito aqui, ó, certo? Se você primeiro afastar daqui para depois tirar da terra, aí eles vão retornar, ok? Então essa é a ordem, ok? Mas aqui eu tenho, então, o que acontece num transformador? É a indução. O transformador é o quê? Você tem aqui as bobinas, certo? Você tem o primário e tem o secundário. Então você vai colocar aqui uma DDP, que é a diferença de potencial no primário, certo? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês lá agora há pouco no condutor. Vai acontecer aqui uma indução, que essa do primário, através do eletromagnetismo, vai provocar uma indução no secundário, que aqui vai gerar. Isso tem a ver com o número de espiras aqui. Quanto mais espiras desse lado, menor a tensão desse lado. Quanto menos espiras desse lado, maior tensão desse lado. Então, quando eu quero baixar a minha tensão no secundário, eu elevo o número de espiras no primário. Isso tudo dentro desse fenômeno de indução e que nós vamos estudar a seguir, vídeo a vídeo, aula a aula. Mas é só para você ver que esse fenômeno de indução está aí no teu dia a dia, que todos esses fenômenos de eletrização estão presentes no teu dia a dia, ok? Vamos em frente aqui.